Paz do Senhor, sou o pastor Valcir da Assembleia de Deus Ministério Jardim Iva. É sempre um prazer estar aqui mais uma vez. Estamos aqui para falarmos da lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós falaremos da lição de número 2, que será ministrada no dia 14 de janeiro de 2024. E o título da nossa lição é Imagens Bíblicas da Igreja. Que imagens são essas? O que elas representam? Então, nesta lição, nós vamos apresentar várias imagens que a Bíblia traz. Seria, talvez, algumas metáforas, algumas comparações que a igreja é chamada no Novo Testamento e o que elas representam. Então, conto com você, com a sua apreciação desse comentário. A paz do Senhor. Sou o pastor Valcir. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal ADENGE Online e visitar lá esse nosso canal para você ver lá várias playlists com vários estudos bíblicos da Escola Dominical. Então hoje a lição de número 2, que é Imagens Bíblicas da Igreja, que tem por texto áureo a epístola do apóstolo Pedro. Mas vós sois a geração eleita, primeira imagem, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Então ele apresenta aqui geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então nós temos aqui praticamente 1, 2, 3, 4 imagens somente no texto áureo apresentando. Na nossa verdade prática está, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é, a igreja. Então nós temos aqui que a igreja vai ser retratada como virgem pura, a igreja como rebanho de Deus, a igreja como sacerdócio real, a igreja como santuário de Deus, a igreja como casa de Deus e a igreja constituída como o corpo de Cristo. Percebe-se que são várias imagens que nós estudaremos nesta lição. O nosso texto bíblico está lá em Efésios 5, 25 a 32, 1 Pedro 2, do 9 e 10. E o nosso primeiro a nossa introdução, que vai falar sobre a questão da imagem, né? São imagens, então a palavra-chave é imagem, tá? Ela é retratada por essas imagens, cada uma delas, lógico, revela aí um determinado aspecto da igreja de Jesus Cristo e que nós vamos analisar, né? Imagens ou figuras que retratam aí relacionamento, que descreve função, que mostram de que forma a igreja é habitação de Deus. Então, nesta lição nós vamos estudar aí as principais imagens a respeito da igreja e de Cristo que comunicam aí relacionamento, função, habitação e dessa instrução aí criada, dessa instituição criada por Deus. Olha que interessante. Foram várias que eu acabei de citar. Primeiro tópico nosso diz imagens que descreve um relacionamento. Então, quando a gente fala em relacionamento, nós estamos falando de alguma coisa mais íntima. Então, relacionamento é alguma coisa que está mais próxima, que se envolve mais, que está ali tendo um carinho mais próximo, né? Tendo um relacionamento mais íntimo. E o primeiro ponto é a noiva de Cristo. Então, a imagem aí da igreja como noiva, né? É uma das mais belas das escrituras, né? Olha que interessante. Então é importante que a gente analise essa questão aí, né? A Bíblia usa tanto a figura como noiva como esposa, né? Para representar a igreja. Então, primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura, né? Olha que está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Porque estou zeloso de vós
com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Olha que interessante, né? Então, nós temos aí a palavra partemos, né? Que traduzida em 2 Coríntios 11, verso 12, como virgem pura, né? Então fala aí dessa relação aí de uma donzela, né? Que contrai aí uma núpcia com quem? Com Cristo. Então a igreja, que é considerada pura, ela contrai uma núpcia com Cristo, né? Então a figura da igreja aí traz essa ideia aí de castidade, fidelidade, pureza. Estas qualidades, elas estão na minha, elas estão na sua vida. Você se sente realmente que você é uma noiva de Cristo? Você tem esse compromisso de noiva para com o noivo? Fica aí algumas perguntas para nós. Segundo tópico diz a esposa de Cristo. Primeiro nós vimos como noiva, porque o noivo estava para chegar. Agora nós temos Paulo apresentando aí como esposa de Cristo, né? Então aí uma forma mais vívida, a imagem da igreja como esposa, né? Lá em Efésios 5, 25 ele diz: vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então ele faz a comparação do marido que tem sua esposa e diz que Cristo também se entregou por ela como um marido. Então, quer dizer, da mesma forma, Cristo se sente esposo da igreja. Então ele está considerando que o crente já se converteu, já aceitou Jesus e Cristo é o seu esposo. Olha que coisa maravilhosa que é apresentado aqui. E aí fala da pureza da noiva e também da esposa, né? Então é um relacionamento aí de Cristo com a igreja. Então isso fala o quê? Do amor, né? Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então a base aí é o amor. Não é um relacionamento qualquer, frio, né? Mas é algo que relaciona aí sobretudo no amor. Algo que ele se entrega para sacrificar. Então Jesus, ele cuida da igreja, ele zela da igreja. E cada um de nós que sentimos esse zelo sabemos que ele é real, que ele é verdadeiro, né? Então essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser aí o parâmetro, né, do relacionamento de todos os casais cristãos, ok? Olha que interessante. Rebanho de Deus. Então quando reuniu os presbíteros da cidade lá de Éfeso, o apóstolo Paulo exortou. Olha a exortação do apóstolo Paulo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ora, se nós temos aí uma terceira imagem, que é rebanho de Deus, Paulo está escrevendo, Lucas está escrevendo lá em... glória a Jesus. Lucas está escrevendo, né? Exatamente falando o quê? A respeito disso, que nós temos que cuidar do rebanho de Deus, ok? Então a igreja é retratada como rebanho, né? É lógico que é uma metáfora, e com a metáfora a gente pega todas as características de uma coisa e joga em cima da outra. Se está falando de ovelha, está falando que essa ovelha tem um pastor. Então, Cristo é o nosso pastor. Se está falando de ovelha, ovelha é um animal dócil, a igreja é dócil. A igreja tem um local onde ela fica pastando, e ali o pastor cuida da ovelha. Se ela se machuca, ele cura. Se ela se perde, ele vai atrás e busca. E depois ele reúne todas no aprisco. Então todas essas atitudes que tem o pastor para com a ovelha, por isso que a ovelha é usada como a igreja, né? Então é importante aí que Lucas está aí falando sobre esse apacentar, né? Olha, então olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar da igreja.
Então nós temos, olha que interessante aí. Então é importante que a gente tenha isso em mente, nessa imagem em mente. E Pedro, tendo essa imagem em mente, né, Pedro vai falar assim em 1 Pedro 5:3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Olha que interessante. Então Pedro também vai ter essa revelação de que a igreja é um rebanho da parte de Deus, tá? Então, tudo isso serve de parâmetro para nós aí, de que a igreja realmente é considerada também um rebanho. Então, imagens como noiva de Cristo, esposa de Cristo, o rebanho de Deus, descreve aí esse relacionamento da igreja com Cristo, né? E nós temos aqui o segundo tópico nosso, que está lá falando exatamente sobre isso, né? Imagens que descrevem função. Função são atividades. E a primeira nós temos aqui, né? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Olha que interessante. Então, como havia um povo de Deus debaixo do Antigo Testamento, né? Nós temos aqui, ó, lá em Êxodo 19, diz: e agora, pois diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus concerto, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Olha, se Deus tinha esse povo lá no Antigo Testamento como algo importante, lá no Antigo Pacto, também tem, né? A igreja também é no Novo Pacto, né? Olha, 1 Pedro 2:9 vai falar, ó, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então isso fica claro para nós. Quando ele fala de geração eleita, olha que interessante que ele coloca aqui para nós. A palavra grega é genos, né, que traduzido aí quer dizer geração, né? Então é importante a gente analisar aí, ó. E também possui sentido de raça, né? No Novo Testamento mostra que em Cristo tanto o judeu quanto o gentil fazem parte de uma só geração ou raça. O que não era no Antigo Testamento, que lá era apenas o povo de Israel, ok? Por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo, todos formam uma geração eleita. E aí temos o sacerdócio real, né? Que é a sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve aí os crentes que formam a igreja de Cristo, como os que exercem sacerdócio real. Lembra que sacerdócio, nós vamos ver aqui daqui a pouco, né? Era algo, estava ligado mais ao Antigo Testamento, né? Então, quando a gente fala em sacerdócio, nós estamos falando lá no Antigo Testamento, a tribo de Levi, que fora escolhido, e principalmente da família de Arão, que eram os sacerdotes, tá? Então, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era apenas essa família. Mas no Novo Testamento, nós vamos ver que isso, né, na Nova Aliança, né, todo cristão é um sacerdote, tá? Todo cristão pode chegar diante de Deus e oferecer o seu incenso, que na verdade é a sua oração. Então todo cristão pode dobrar o joelho e orar diante de Deus sem nenhum problema, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. E nós temos aqui o terceiro, a letra C, nação santa e um povo adquirido, né? Então nós temos aqui ambos os termos vêm adjetivados, demonstrando que essa nação e esse povo eram e representavam e deveria ser. Não era uma nação, um povo qualquer, é uma nação santa, é um povo adquirido por Deus. Essa é uma figura mais forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. E aí vem o segundo ponto aqui que fala, essa é uma das imagens mais fortes, né? Que é o corpo de Cristo. Meu Deus, nós somos o corpo de Cristo. Olha que interessante. Então, no Novo Testamento, para retratar a igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo. Então, a analogia aí, corpo de Cristo, fala aí dessa relação que existe entre o corpo humano. O corpo humano, por exemplo, existe uma média de 80 órgãos que trabalham todos ali, cada um fazendo a sua função, sem um querer sobrepor ao outro.
cada um dentro da sua função faz com que o corpo fique com saúde, fique tranquilo, fique bom. Não existe nenhum... O rim não vai querer fazer o trabalho do pâncreas, o pâncreas não vai querer fazer o trabalho do fígado, nada, nada. Tudo, cada um fazendo a sua função. Então essa analogia aí da igreja como um corpo é muito, muito significativa realmente, tá? Para que a gente possa entender. Tudo está no corpo, tudo está no seu devido lugar. Todos os membros, né? Todos os órgãos trabalham, cooperam para o bom funcionamento do corpo. E a igreja é assim. Cada um dentro da igreja vai fazendo um trabalho para que o corpo venha crescer. E a gente sabe de que é um real. Ó. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Então, todos os membros de uma igreja, elas são necessários, formam o corpo de Cristo. E aí nós temos um corpo maior, que é a igreja invisível, que está presente em todos os lugares que fazem parte do corpo de Cristo e forma esse corpo grande, né, enorme, que é a igreja invisível. Também é importante a gente lembrar desse detalhe, né? Então, logo, nenhum membro faz menos parte do corpo do que os demais. Não importa a variedade de órgãos, diz que nós temos a média de 80 órgãos no corpo, nenhum deles quer sobressair. Não, de forma nenhuma, tá? O corpo ele é constituído aí por um órgão, seria, se um órgão só querer assumir, seria realmente uma monstruosidade. Terceiro tópico, imagens que descrevem habitação. Então nós estamos falando, olha que interessante, agora são as imagens que descrevem habitação. Falamos imagem que descreve aí um relacionamento mais íntimo, né? Falamos da função e agora habitação, né? Santuário de Deus, tá? Então nós temos que aí a igreja, a sua, logicamente aí, né? Muito embora seja comum identificar a igreja a partir isso seja, que a Bíblia identifica como sendo uma igreja, né? Mas olha, nós temos aí, diz assim, muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando ela diz que somos santuário, é que Deus habita dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração. É isso. Então a minha mente, o meu coração é o santuário de Deus. Fique claro isso, não é a questão arquitetônica da igreja, tá? Então a igreja é um santuário, uma habitação de Deus. Cada crente é um templo do Espírito Santo. Olha o que diz lá, ou não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6 aí, verso 19, deixando claro para nós isso, tá? Então, nós vemos aí que na sua forma corporativa, a igreja ela é retratada aí como sendo o santuário de Deus. Isso também significa que Deus habita na igreja. Deus habita na minha, Deus habita na sua vida. E é importante que você sinta esse habitar de Deus dentro de você, ok? Então, o apóstolo alerta aí sobre o perigo que há em se profanar o santuário. Por isso que o meu santuário, a minha mente, o meu coração, a minha alma tem que estar pura diante de Deus. Não pode ser contaminada, porque Deus habita na minha vida. Segundo tópico diz casa de Deus. Então nós falamos primeiro santuário, agora é casa, né? A igreja é descrita como sendo a casa de Deus. 1 Timóteo 3,15 diz assim, mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, nós também sabemos o quanto isso é importante, né? Casa de Deus, né? Olha que interessante. Casa de Deus. Então, a igreja é considerada casa de Deus, ok? E, logicamente, esse conceito aí da igreja como sendo casa de Deus é derivado lá do Antigo Testamento, que o povo de Deus é retratado como casa ou família de Deus, né? A nação de Israel, ela floresceu a partir da família de Jacó, e isso faz aí a importância da igreja
como uma instituição social, né? Então é importante, a igreja é forte, é formada por famílias igualmente fortes, né? Então nós temos aí essa questão, ok? Então famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Então como é que está sendo a sua igreja? Sua igreja é formada por famílias estruturadas, famílias firmes, famílias que estão ali servindo ao Senhor, a igreja também será assim. Agora, se a sua igreja for formada por famílias todas destruídas, a igreja também estará desunida e praticamente destruída. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. Isso é um problema certo. Então, a recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral, né, que deve nortear aí o comportamento da sociedade. Privilégio de ser igreja, né? Então nós temos nessa lição e em outras lições desse trimestre, nós vamos falar aí sobre a primeira, né? A Igreja de Cristo, uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus. Isso fazem parte de seu rebanho. A Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem, olha que interessante, que exercem, formados só que se relacionam com Deus. Olha que importante, né? A Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo, né? É um privilégio. Então, nessa lição aqui, na conclusão, nós vemos que aí, através dessas imagens aí, né? O que a igreja é e o que importância ela tem, são figuras que nos ajudam aí a compreender claramente, né, o aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Então, dessa forma, ele pode melhor cooperar com o perfeito funcionamento da igreja local. Então, que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.